A palavra hoje é koinonia, ou comunhão. Um dos maiores desafios, eu acho que a gente está vivendo nesse tempo de distanciamento social, ou até mesmo de isolamento social, é o fato de que a gente não pode se reunir como igreja. E muito embora as igrejas estejam fazendo um bom trabalho, estão fazendo de tudo realmente para fazer possível a gente experimentar um pouco do culto, o que a gente sente falta, na verdade, não é do conteúdo do culto, mas é da experiência do culto e até mesmo do ambiente do culto. É aquilo que a gente no vocabulário cristão chama de comunhão. E interessante que comunhão, às vezes a gente entende comunhão no sentido muito social, né? Aquele momento do culto que a gente abraça o irmão do lado, ou comer um churrasco depois do culto no domingo, ou ir na casa de uns irmãos e estudar a Bíblia junto, a gente chama isso de grupo de comunhão. Mas em todos esses níveis, comunhão pressupõe presença, pressupõe contato físico. Então a pergunta é, como é que a gente pode ter comunhão sem estar lá? Como é que a gente pode preservar a comunhão sem estar presente? E eu fiquei pensando se tem algum precedente no Novo Testamento em que a igreja participa exatamente desse mesmo problema, dessa distância social. É difícil porque o próprio termo igreja, eclesia, é um termo que pressupõe contato físico, ajuntamento. Mas existe sim algumas imagens no Novo Testamento que pressupõem essa comunhão que transcende a presença. Comunhão vem da palavra grega koinonia, que vem da raiz koinos, que significa aquilo que é comum. É uma palavra que era usada bastante em termos comerciais para falar de propriedades, bens em comum, em alguns contextos para falar de relacionamento também. Mas para a igreja primitiva, a palavra comunhão é uma palavra extremamente importante, é uma palavra de cunho teológico até. Nós encontramos essa palavra para descrever a dinâmica da igreja primitiva em Atos 2:42, quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas nós encontramos essa palavra usada várias vezes nos escritos do apóstolo Paulo. E quando Paulo usa essa palavra koinonia, ele usa de forma bastante profunda em termos teológicos. Ele fala sobre koinonia com Jesus, ele fala de koinonia no sangue de Jesus, koinonia no corpo de Jesus, koinonia pelo Espírito. Ele fala sobre koinonia como participação, participar nos sofrimentos de Cristo para de alguma forma participar no poder da sua ressurreição. É uma associação, uma identificação quase que mística, uma identificação absoluta com a pessoa de Jesus. Mas Paulo também usa o termo koinonia para falar da sua relação com a igreja. E o contexto mais bonito que eu vejo é o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. A igreja de Filipenses é uma igreja que passa por bastante dificuldades, bastante sofrimento. Mas eles ficam sabendo que Paulo está na prisão, numa espécie de distanciamento social forçado. E eles, preocupados com Paulo, eles mandam o irmão Epafrodito para Paulo com um presente, porque eles estão mais preocupados com o sofrimento de Paulo do que com o sofrimento deles mesmos. E eles querem dizer para o Paulo, nós estamos aí com você. E Paulo se enche de alegria com essa iniciativa da igreja de Filipos, que mesmo passando por sofrimento se lembra dele. Então ele pega a tecnologia que lhe é disponível para tentar transcender o espaço. Ele pega a pena e o papiro e escreve uma das mais belas cartas que nós temos no Novo Testamento. E é assim que ele começa a carta. Ele diz: eu agradeço a Deus, ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria por causa da koinonia, por causa da participação, da comunhão que vocês têm no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Distante, Paulo na prisão, a igreja em Filipos, participando de sofrimentos que de algumas formas eram um sofrimento comum para ambos, mas Paulo encontra um meio de ter comunhão com essa igreja, de uma maneira de estar lá sem estar lá.
Paulo fala dessa comunhão que é uma comunhão em pelo menos 3 aspectos. A comunhão que eles têm no Evangelho, a comunhão que eles têm no sofrimento e a comunhão que eles têm na esperança. Eles têm um Evangelho em comum, eles têm um sofrimento em comum, mas acima de tudo eles têm a esperança em comum de saber que aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós? Como é que a gente pode experimentar dessa comunhão? Comunhão transcende. E comunhão é aquilo que a gente tem em comum. E nós temos o Evangelho em comum. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que fez de nós um só povo, um povo unido pelo vínculo do Espírito Santo. Nós temos um sofrimento em comum, porque assim como você, os seus irmãos em Cristo estão passando por dificuldades da mesma forma, e você sabe o que é ficar em casa, você sabe o que é, em diversos níveis, sofrer de problemas dos efeitos econômicos que isso está trazendo, ou mesmo da ansiedade que traz a ameaça do vírus. Você sabe o que eles estão passando. Mas acima de tudo, a gente não pode esquecer que a gente tem uma esperança em comum. A esperança de que o Deus que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque Ele assim prometeu. Então pega sua pena e seu papiro, ou melhor, o seu iPad ou o seu telefone, e liga para alguém. Use a tecnologia que lhe é disponível para dizer para alguém: eu posso não estar aí, mas eu tenho koinonia com você. Eu tenho comunhão com você. Deus te abençoe.